Estamos começando mais um programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré, sempre discutindo e refletindo temas que dizem respeito à nossa fé, nossa a possibilidade de poder conhecer e aprofundar mais o conhecimento de Deus na teologia, em tudo aquilo que de fato é expressão da nossa espiritualidade. O tema de hoje iremos falar sobre aquilo que nós chamamos de antropologia teológica, como a nossa religião cristã entende homem e mulher a partir da citação bíblica do Gênesis capítulo 1, versículos 27, Deus, homem e mulher, os criou. E então nós estamos aqui com o Padre Idamor. Padre Idamor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco no nosso programa. O Padre Idamor que faz parte então da Comissão Arquidiocesana de Bioética e que nos ajuda então a poder refletir sobre esse tema, Padre Idamor, que é de fundamental importância, hoje está sendo muito discutido, isso que na nossa religião é já há séculos que nós entendemos a partir do livro do Gênesis, dessa mesma citação, né? Gênesis 1, 27, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher o criou. E, portanto, como é que nós poderíamos, no primeiro momento, entender essa citação bíblica hoje para a nossa atualidade? Primeiro de tudo, obrigado, né, pelo convite mais uma vez. E, então, hoje, trazendo para a realidade essa citação bíblica, nós entendemos que homem e mulher são as duas formas, vamos dizer assim, que Deus criou o ser humano. Então, o ser humano, ao ser criado por Deus, foi pensado na dualidade sexual. Isso é uma coisa que já vem desde o judaísmo, né, que surgiu exatamente na raiz judaica, por isso que está no livro do Gênesis, né, na Bíblia. E para nós cristãos, nunca houve dúvida nenhuma sobre isso, né, de que exatamente há duas formas de sermos humanos. É isso exatamente o que a Bíblia diz. Ou na forma masculina ou na forma feminina. E isso traz para nós muitas reflexões, porque a Bíblia toda, ela fala, na verdade, dessa relação homem-mulher. Quando se fala, por exemplo, em amor, se fala na relação homem e mulher. Quando se fala até no amor entre Cristo e a igreja, né, é um amor que a gente chama de esponsal, se remete a exatamente esse amor que existe entre homem e mulher. Ou seja, há um mistério muito grande dentro disso, como diz São Paulo também, na carta aos Efésios, capítulo 5, que a gente precisa entender, porque isso é dom de Deus, isso foi criação divina, para que homem e mulher viessem a buscar essa comunhão de amor, né, dentro das suas realidades sexuais, né, da diferença sexual. Então isso nos ajuda a refletir bastante, como dizia, porque a Escritura toda fala desse amor, que até mesmo o Papa Bento XVI escreveu naquela encíclica Deus Caritas Est, que uma das formas que a gente percebe de maneira mais clara e profunda o amor de Deus para com o homem pode ser vista realmente entre o amor entre homem e mulher, o amor conjugal no caso. Então a gente percebe que exatamente Deus criou isso, Deus criou essa diferença sexual para que homem e mulher buscassem uma comunhão de amor e uma comunhão de amor verdadeira. Então isso nos traz, em primeira mão, né, essa reflexão mais profunda de entender o amor humano, de entender a realidade sexual nessa ótica, né, como realmente um dom de Deus, um dom para que todos nós, seres humanos, fôssemos capazes de amar uns aos outros. Isso significa dizer que a Bíblia, portanto, ela já nos mostra há mais de 2000 anos que o entendimento do povo de Israel é homem e mulher, né, e, portanto, até mesmo da linguagem da própria igreja, a relação entre Cristo e a igreja também tem essas duas conotações, né, de sempre uma conotação masculina e uma conotação feminina. Exatamente. E hoje nós estamos percebendo que esse conceito, que nós poderíamos dizer um conceito antropológico até da própria igreja, ou seja, existe homem e mulher e eles foram criados por Deus para complementariedade, para comunhão, está sendo colocado em questão, né? Ou seja, essa forma então de poder entender de uma outra maneira a ideia do homem e mulher, ou seja,
tanto no gênero como na própria nos órgãos, por exemplo, que fazem parte tanto do homem e da mulher, então tudo isso está sendo um pouco misturado. Exato. Como é que você hoje vê essa questão vamos dizer assim, da inversão de conceitos que por séculos nós vemos trazendo e nos entendemos como homem e mulher, e hoje já está acontecendo então essa espécie de inversão de conceitos, até mesmo de valores, quem sabe em relação a homem e mulher. Como é que nós podemos entender hoje essa inversão de conceitos? Em que coisa consiste, por exemplo? Então, essa inversão ela é uma novidade para nós, vamos dizer assim, é coisa desse nosso tempo que estamos vivendo agora, né? E a gente começa a perceber esse movimento desde a chamada revolução sexual, né? Da década de 60 para cá, ou talvez um pouco mais antes que isso. Mas isso, na verdade, eu creio que seja mais um movimento, né, na nossa sociedade, que infelizmente parece que está sendo levada por umas certas ideologias, ou melhor, uma ideologia especificamente falando, que é a ideologia de gênero, em que vem tentar desconstruir tudo aquilo que nós temos já como um dado básico, né, da nossa sexualidade, da existência humana, da nossa convivência social mesmo, que tem sido realizada aí por milênios, né? Então, a nossa sociedade tem convivido e vivido dessa maneira, nessa diferença sexual por milênios, e sobreviveu até aqui, né? E é uma experiência que concretamente, antropologicamente falando, deu certo, é saudável, mas agora parece que, eu sempre brinco e digo que parece que descobriram a pólvora, de repente descobriram a pólvora e dá a entender que, por milênios, a nossa sociedade esteve errada. A raça humana caminhou por uma estrada errada e agora parece que encontrou o caminho certo. Eu sempre questiono essas coisas, né? E é para se questionar de fato, né? Não tanto do ponto de vista nem religioso, nem mais realmente sociológico e antropológico. É algo que a gente precisa parar, pensar e questionar. Espera aí, isso está certo? Será que o ser humano, a humanidade caminhou até aqui de forma errada? Então, eu paro nesse primeiro ponto logo, né, de achar que nós não estamos errados. Como é que a humanidade caminha tanto tempo assim, perdida, como se estivesse cega, e de repente descobre que existe um outro caminho para se viver a sexualidade humana que não seja na diferença sexual homem e mulher. Na verdade, a gente percebe, você citava bem que desde a década de 60 para cá, as revoluções que vão colocando em questão o conceito de homem e mulher ultrapassam até mesmo a expressão hoje que se diz que, na verdade, ser homem e mulher é resultado de um processo cultural e sociológico e não mais realmente de gênero, então até do ponto de vista biológico, e daí vem justamente aquilo que você citava, que era a ideologia de gênero, né? Como é que nós podemos entender hoje, Padre Damor, então, uma possível resposta? Claro que existem várias e várias respostas, dependendo do ponto de vista, para se poder entender hoje que nós entendemos o que é realmente essa discussão vista à luz da tradição cristã, até porque dizem que nós somos conservadores e que, portanto, nós temos uma visão muito condicionada, muito restrita em relação a essa possível abertura de um conceito de homem, né, e mulher. E como ver, então, e possivelmente responder essa expressão de que hoje ser homem e mulher seria, na verdade, mais uma expressão cultural e sociológica do que propriamente uma identidade essencial, poderíamos assim dizer, na nossa vida humana? Então, essa é a base, né, da fundamentação da chamada ideologia de gênero, de dizer que esse dualismo, né, masculino e feminino, ou melhor, eles chamam de papéis, né, sociais, masculino e feminino, foram construídos, né, pela sociedade, pela cultura, enfim. A ideia é essa, né, que vem sendo fundamentada já há muito tempo, né, por eles, por as pessoas que defendem essa ideia, e de que toda então a nossa identidade sexual, vamos dizer assim, ela é uma construção social e cultural. O que para mim é muito complicado, não para mim, né, mas para nós no geral, né, é muito complicado afirmar isso, porque eles acabam por desprezar, às vezes, totalmente
a raiz biológica que nós somos, né, que nós temos. E isso é muito perigoso, porque o ser humano ele não pode ser visto somente numa dimensão, né? O ser humano ele tem várias dimensões, mas sem dúvida alguma a dimensão que é fundamental, que é básica, que é necessária para que as outras existam é a dimensão biológica, né? Ela não é, vamos dizer assim, a mais determinante, ela não determina, fixa alguma coisa, porque nós temos outras dimensões que nos levam também a compor quem nós somos. Mas ela é fundamental. Ela é fundamental porque é a partir dela que todo o nosso ser é construído. Seja a dimensão psicológica, a dimensão sociocultural, né? Tudo isso vem a partir do que nós existimos num corpo, né? Vamos dizer assim. Nós existimos numa forma biológica e, de certa forma, temos sim já uma predisposição biológica, nascemos com isso. Nascemos com uma identidade sexual, por exemplo, biologicamente falando. Todos nós sabemos disso, somos sexuados, isso é uma realidade que já nasce conosco, que de forma biológica ela pode ser vista não só na forma, vamos dizer assim, física, mas na própria forma genética, na própria forma hormonal, né, e assim por diante. Então, o nosso corpo ele já é composto dessa forma. Eu sempre digo assim, olha, nós nascemos ou masculino ou feminino, as nossas células falam disso. A gente sabe que o estudo do cromossomo, por exemplo, mostra isso, que nós temos um par cromossômico que identifica a nossa identidade sexual, né, o par XY, né, XX para mulheres, XY para os homens. E todas as nossas células são assim, né? Então, se você nasce homem, as suas células todas do seu corpo, todas, elas vão ter esse par, né, que identifica a sua sexualidade XY. Se você nasce mulher, todas as suas células são identificadas dessa maneira também, em XX. Então, para nós é um fato que a gente não pode desprezar jamais, né? E mesmo que vamos dizer assim, o ambiente, que também é outro fator que contribui para a nossa formação, na nossa identidade sexual, ele seja importante, de fato né, porque as pesquisas científicas mostram que ele é também. Mesmo assim, o que nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, é o fato biológico, e não simplesmente desprezá-lo dizendo, não, nós nascemos neutros, porque os defensores da ideologia de gênero dizem que nascemos neutros, mas isso é uma coisa absurda. É como se nós estivéssemos negando uma coisa óbvia, que para nós é óbvio, né? Nascemos sexuados. E desprezar isso aí, dizer nascemos neutros, quer dizer que o meu corpo não tem significado nenhum, né? A genitália não tem significado nenhum. Isso é absurdamente algo que a gente não consegue conceber e que não tem fundamentação, na verdade, científica, né? Isso que é pior, é que parte de uma tese que não tem uma fundamentação científica. A ciência prova o contrário, e tem estudos mostrando o contrário, e hoje querem se afirmar isso, dessa construção, que cada um também pode construir, né, a sua identidade sexual. E isso é muito perigoso para nossas gerações que estão aí. É por isso, por exemplo, que é muito importante também nós podermos entender o conteúdo, ou seja, a fundamentação da nossa fé, e não só a fé, mas também todo o contexto social, cultural que nós vivemos hoje, para poder tentar responder realmente a essas perguntas, que realmente são várias, aquelas que se colocam e que muitas vezes tocam até a nossa vida humana, a nossa própria fé. Muitos de nós cristãos, às vezes, ficamos em dúvida com tantas e tantas teses e conceitos que vão aparecendo. É justamente esse, então, nosso compromisso de poder esclarecer. E assim, então, meu irmão e minha irmã, nós estamos falando sobre a antropologia teológica. Deus nos criou homem e mulher, e nós estamos vendo, então, como é que nós entendemos, a partir do livro do Gênesis, da nossa própria doutrina cristã, o que significa ser homem e mulher, e hoje os desafios que são impostos e colocados para todos nós no entendimento desse conceito que já há séculos nós vivemos e que então devemos dar uma resposta, ou temos uma resposta a poder dar, para poder fundamentar ainda mais aquilo que Deus mesmo criou em cada um de nós. Nós iremos dar continuidade ainda a esse tema, iremos só fazer um breve intervalo, mas logo mais voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre antropologia teológica. Deus nos criou homem e mulher.
E estamos vendo como isso se desenvolve na nossa própria doutrina, ou seja, a ideia de quem é o homem, quem é a mulher na criação de Deus e, sobretudo, os desafios que se colocam hoje em relação ao conceito de homem e mulher, sobretudo como gênero. E é por isso, então, que nós estamos aqui com o Padre Dambu. O Padre Dambu está nos ajudando a compreender, portanto, essa grande questão realmente sobre o entendimento homem e mulher. Vimos que já no próprio Gênesis, né, capítulo 1, versículo 27, nós vemos e lemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então isso já é bem claro até na própria Bíblia, mais de 2000 anos atrás. E vimos então ainda no primeiro bloco já os desafios dos questionamentos que se colocam em torno da imagem homem e mulher, fazendo uma espécie de inversão de valores. E dentre essa inversão de valores, então aparece hoje aquilo que está em discussão, que é a ideologia de gênero. Né? Ideologia de gênero. Então, como nós poderíamos, Padre Dambu, já para entendermos um pouco esse grande questionamento que a ideologia de gênero nos coloca sobre o entendimento homem e mulher, como poderíamos partir do conceito de gênero? O que significa, o que nós poderíamos entender como gênero? Então, essa ideia do gênero, ela, antes de conceituar exatamente, ela tem uma origem, né? Que até algumas décadas atrás não se ouvia falar sobre isso, né? Mas que já tem sido elaborado já há várias décadas, né, por aqueles que idealizam isso, né, que idealizaram, perceberam que era por aí o caminho. Então, só o simples fato de se ter escolhido a palavra gênero já diz muita coisa, porque essa palavra, ela, na verdade, ela é uma palavra neutra. Nós temos no nosso vocabulário, no nosso dicionário, se nós procurarmos, existe lá a palavra gênero. Só que gênero é aplicado a quê? É quando a gente aplica a objetos, né? Objetos neutros, né? Ou objetos que nós queremos determinar, né? Vamos dizer assim, que é masculino ou feminino. Por exemplo, eu falo que a mesa, o gênero da mesa é feminino. E assim se convencionou, né? Então a palavra que ela é um pouco mais neutra, ela não está ligada exatamente à sexualidade, né? Embora às vezes possa até ser sinônimo disso, às vezes, parecer que seja. Então, aqueles que idealizaram, né, isso aí, eles preferiram tirar a palavra sexo, porque quando nós falamos qual é o seu sexo, nós já sabemos exatamente que está se referindo à identidade sexual, né, masculina ou feminina. Então, e se colocar uma palavra neutra, então se escolheu a palavra gênero, porque gênero, sendo uma palavra neutra que não define exatamente, marcadamente essa dualidade sexual, ela pode ser empregada de várias formas. Então, até nisso, houve realmente uma certa inteligência de usar uma palavra que não denotasse exatamente, né, a sexualidade, mas que ficasse em aberto. Por isso que se aplicou essa palavra gênero. E essa palavra ela começou a ser empregada, na verdade, a primeira vez que, assim, publicamente, né, foi mais empregada, foi a partir das conferências mundiais sobre as mulheres. Isso aconteceu, por exemplo, na Conferência de Pequim, em 1995, foi aonde os delegados lá começaram a propor essa ideia de se trocar a palavra sexo pela palavra gênero. E foi assim, e num primeiro momento houve uma vamos dizer assim, uma confusão das pessoas que não entenderam exatamente o que significava isso, mas logo depois se explicou o porquê de usar essa palavra gênero, né? Então, a ideia é exatamente essa questão de neutralidade, onde as pessoas possam construir a sua própria identidade sexual. E aqui, ou o seu gênero, né? E aqui é bom a gente deixar claro, por exemplo, que dentro dessa ideia da ideologia de gênero, eles propõem o seguinte: existem, vamos dizer assim, 3 coisas que a gente precisa distinguir. Uma é o que eles chamam de identidade biológica, ou seja, aquilo que nós nascemos, né? Biologicamente, nós nascemos ou masculino, ou feminino, ou às vezes, né, com sexo indeterminado. Isso é o caso raro que acontece, por exemplo, de hermafroditismo, né? O hermafrodita existe uma dualidade, vamos dizer aqui. Mas são raros os casos. E aí, sim, muito mais detalhes sobre isso aí.
E aí tem também o que eles chamam opção sexual. O que seria a opção sexual? Seria exatamente aquilo que você sente atraído. Você pode se sentir atraído pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo, ou por ambos, né? Então tem aquela atração, né, que é para um lado, para o outro, ou para as duas vertentes, né? E aí é o que eles chamam de opção sexual. E tem o que eles chamam de gênero. O gênero está no nível mais acima, então o gênero está mais a nível psicológico, vamos dizer assim. Não tanto de forma afetiva, nem biológica, mas psicológico. Que é exatamente ele pode viver uma forma, pode construir, vamos dizer assim, a sua identidade sexual. De qualquer forma, e não é somente masculina e feminina, mas você pode construir outras identidades sexuais. E aí você pode dar o nome que você quiser, né? Você pode dar o nome que você quiser. São vários os nomes, né? Assim, que eu não recordo aqui todo de cabeça, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, existem vários tipos de gêneros reconhecidos. Existem países onde as legislações dos governos já reconheceram vários tipos de gêneros. Ou seja, além do gênero masculino e feminino, existem outros gêneros que já são amparados até pela própria legislação. Já são amparados pela própria legislação, né? Por exemplo, em Nova York existem 31 tipos de gêneros reconhecidos. No Brasil, apesar de não ser divulgado, não tem assim, a legislação não ampara isso, mas aqueles que defendem a ideologia de gênero defendem que existem 17 tipos de gêneros, né? Isso a gente encontra, por exemplo, em dados na internet, em blogs, né, do próprio movimento LGBT, etc. E então são coisas que nos assustam às vezes, né? Dizer, poxa, mas como é que pode você construir seu gênero? Enfim, essa é a ideia que está por trás exatamente daquela coisa de desconstrução daquilo que tradicionalmente nós já temos, daquilo que nós já temos como um dado certo, que vem sendo vivido já há milênios, né, por nossa sociedade. E isso causa um impacto diretamente na própria família, né? Porque a ideia também dos ideólogos de gênero é desconstruir a família. Ou seja, você desconstruindo a família tradicional, você pode viver ou construir novos tipos de família, vamos dizer assim, né? Você pode ter novos tipos de uniões, né, entre pessoas, entre várias formas. Por exemplo, hoje se fala em poliamor. O que é o poliamor? É exatamente você não viver mais numa relação dualista, vamos dizer assim, entre duas pessoas, mais 3, 4, seja lá como for essa forma específica. Então, percebam que a coisa assim, ela está caminhando para esse lado que é onde não existe mais vamos dizer assim, uma moral específica, porque aí, se você falar de moral, você é tradicionalista, que você é aquilo, que você... Então, a ideologia, ela, na verdade, promove, né, essa abertura total, vamos dizer assim, essa liberação total nesse campo da sexualidade, o que é muito perigoso para nós, porque se nós olharmos, por exemplo, para a história mesmo, as grandes civilizações que viveram e passaram por este nosso mundo, elas começaram a ruir, elas começaram a se destruir exatamente quando elas começaram a perder totalmente a questão moral, né? Quando elas começaram essa base moral começou a desmoronar, toda a civilização veio toda abaixo. E nesse caso, por exemplo, então agora que nós percebemos que um dos grandes desafios hoje da ideologia de gênero e a resposta que podemos dar é a construção do próprio conceito de gênero, onde não mais existe para a ideologia de gênero, o gênero masculino e feminino, mas existem vários outros tipos de gêneros. Exatamente. E que é importante até nós sabermos para podermos entender que, de fato, aquilo que a própria igreja, aquilo que a tradição, né, teológica e bíblica nos oferece. E muitas vezes nós confundimos também gênero com sexualidade. É uma outra questão também que se coloca a ideologia de gênero, ou seja, nós somos muito mais do que simplesmente, então, se eu nasço, por exemplo, homem, eu tenho órgão genital masculino. Se nasce uma mulher, órgão genital feminino. Mas isso nem mais identifica. Não identifica. Isso nem mais identifica, parece assim que, não, eu
posso ter nascido com órgão genital masculino, porém, né, eu posso viver no gênero feminino ou na sexualidade feminina. Ou seja, parece-me que está muito em confusão essa ideia de gênero e sexualidade. Como é que a gente poderia entender isso? Então, até os meios de comunicação têm ajudado muito isso, né? A gente sabe que as novelas daí, elas estão aí para isso, né? E mostram descaradamente essa coisa. Hoje a moda é falar sobre transexualidade, né? Hoje é transexualidade. E percebam que a mídia ela coloca isso de forma massiva, ao ponto de fazer com que as pessoas acabem por achar aquilo normal, por aceitar. Até um tempo atrás nem se falava em transexualidade, ninguém sabia nem o que era, ou pouco se falava, poucas pessoas tinham uma noção. E de repente começa a haver um bombardeio, né, de informações na mídia sobre essa questão de colocada em novelas, em casos dramáticos, né, etc, etc. Então, só para ter um exemplo, por exemplo, essa questão que eu citei da transexualidade, a transexualidade ela é um fenômeno que ela existe e é colocada como uma desordem mesmo, né, a nível mais psicológico. E ela acontece exatamente quando a pessoa ela nasce numa identidade biológica, lógico, né, masculina ou feminina, só que ela começa realmente a ter transtornos psicológicos por não se adequar, né, psicologicamente àquele corpo, àquela forma que ela tem, né, biologicamente definida. Então, há realmente uma confusão, há uma inquietação interna dentro da pessoa, uma desordem de ordem psicológica para isso. Então, é esse que é o chamado transexualidade. E isso já começa a se manifestar exatamente já na primeira infância. Na primeira infância. Isso é uma coisa que acontece. Só que é raro. É um fenômeno raro, mas hoje está sendo colocado de uma maneira que parece que todo mundo agora é transexual, ou pelo menos uma grande parte da população se acha transexual. Não, isso é muito perigoso, porque na verdade acaba a pessoa achando que ela, por ter realmente alguma inquietação interna com relação à sua sexualidade, ela se acha como um transexual e que ela não se sente bem aqui. Percebam que não é na idade adulta que ela percebe isso, né? É um fenômeno que acontece desde a infância. E isso é muito perigoso. Então, você começar a divulgar essa notícia, essa ideia de que, de repente, todo mundo, ou várias pessoas sofrem dessa questão da transexualidade, né? E não é bem por aí. Porque o que está se colocando, na verdade, é que a pessoa ela faça essa transformação no seu corpo, que ela possa fazer a transformação até de mudança de sexo e tudo mais, que ela viva de uma outra maneira que ela não viveu até aqui. Então, tudo o que está querendo se colocar, na verdade, se provocar com essas ideias, é de que a nossa sexualidade, né, a nossa identidade masculina e feminina é uma coisa imposta pela sociedade, né? Então, é a sociedade que impõe, é o machismo que impõe, entendeu? Que está muito forte na nossa sociedade. Então, é uma coisa que vem de cima para baixo, impõe e oprime a pessoa, pressiona a pessoa a ser daquele jeito. E a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. E muitas vezes, quando a gente acaba colocando também o nosso ponto de vista, é interpretar esse ponto de vista como aí vem tradicionalista, o conservadorista, né? Ou então nós, a religião, homofóbicos, ou então a religião não deve interferir naquilo que não diz respeito a esse tipo de situação. Então a gente tem que estar muito atento, né? A essas interpretações de que nós temos uma forma de nos expressar que aquilo que nós, como igreja, como sociedade, né, como um todo, do ponto de vista religioso, estamos fazendo. Então isso é muito importante nós termos em mente. A questão do gênero, a questão da sexualidade, aquilo que nós entendemos como gênero e sexualidade, como nós vemos isso sempre à luz da fé, não de ontem, mas de séculos de história e tradição, do qual nós nos fundamentamos na própria Bíblia, e a partir daí, então, como poder dar uma resposta, né, a tudo isso. E assim, então, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando sobre essa questão antropológica, ou seja, Deus nos criou homem e mulher. Estamos falando dos desafios que se colocam hoje sobre esses conceitos de homem e mulher, uma espécie de inversão realmente de conceitos e até mesmo de valores que são inerentes ao fato homem e mulher. Estamos
falando sobre a ideologia de gênero, falamos então sobre a diferença, como entender gênero, como entender sexualidade, e faremos um breve intervalo, mas voltaremos para ainda continuar falando sobre esse tema muito importante para todos nós. Voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre esta questão antropológica, ou seja, Deus nos fez homem e mulher. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 27. Falávamos então e abordávamos o tema dos desafios que se colocam hoje em torno do entendimento do conceito homem e mulher a partir de gênero, a partir da sexualidade e tudo aquilo que realmente são as consequências de uma má interpretação desses conceitos. Padre Damu, então, está aqui conosco, está nos falando um pouco sobre essa construção histórica desse questionamento que já vem sendo feito, né, a partir, sobretudo, da década de 60, com a revolução, então, da sexualidade e o feminismo, como entender, né, essa teoria ou esse movimento, ou seja, a mulher que era minimizada, o homem que era colocado em evidência. Depois vem toda a questão propriamente dita sobre a imagem homem e mulher, onde hoje, então, já se entende ou se quer impor que, na verdade, nós não nascemos verdadeiramente homens ou mulheres, então daí existem gêneros que podem nos fazer entender, na verdade, mais do que homem e mulher. Isso cria uma confusão tremenda, e falávamos então sobre a importância de entender o que é a palavra gênero e a sexualidade propriamente dita, com o órgão genital específico de homem e mulher e assim por diante. E terminávamos o bloco passado falando sobre essa realidade da transexualidade, né, que já vai para uma questão psicológica propriamente dita. E isso é muito importante, até porque realmente entender hoje homem e mulher passa também pelos aspectos psicológicos que hoje também estão evidentes. Você mesmo falava sobre a raridade de determinados transtornos, ou então desordens, ou então até mesmo a própria questão psicológica, e mesmo assim hoje isso é colocado em evidência. E daí vem então como entender a homossexualidade, como entender tudo isso que está relacionado a essa ideia do homem e mulher. O que você diria então sobre essa organização que precisamos fazer? Até porque a primeira coisa que a gente vê das pessoas, padre, é uma confusão tremenda. Como é que você acha que nós poderíamos então nos organizar no pensamento para irmos entendendo aos poucos o que significa realmente essa discussão e a resposta que a gente pode dar? Então, assim, em primeiro lugar, é ter como dado básico nosso dado biológico, né? Aquilo que nós fomos criados. E eu diria assim, de uma forma prática para as pessoas, né? É que nós, apesar de nascermos biologicamente, né, determinados dentro de uma sexualidade, a gente precisa ainda desenvolver isso de uma forma, de um lado psicológico. É lógico que o meio ele é indispensável para isso, ele realmente influencia bastante. A sociedade, ela influencia, a cultura influencia, mas não de forma definitiva, entendeu? O que nós precisamos entender é que toda criança nascida, né, ela precisa de um ambiente saudável para que ela desenvolva normalmente a sua sexualidade. Isso dentro daqueles padrões que nós já conhecemos, que é da heterossexualidade, porque esse é o projeto, né, original, é a forma natural do homem, vamos dizer assim. Eu não vou nem falar tanto da questão teológica, né, porque teologicamente nós sabemos que essa é a criação de Deus, foi dessa forma, mas da forma natural, né? A natureza humana, ela é assim. Ela é assim. Eu não vou nem colocar a questão de religião aqui, porque sempre nos acusam de ser uma questão de religião. Não é. É uma questão natural, científica, né? Que nós nascemos sexuados. Então, a criança, ela precisa de um ambiente saudável para isso. Ela precisa ter, por exemplo, uma referência masculina, uma referência feminina, né, para que ela desenvolva, ela amadureça sexualmente falando. Ela precisa de um pai, de uma mãe. Se não houver esse pai e a mãe, mas essa figura masculina e feminina são importantes, né? Então, isso tudo contribui. Por exemplo, quando a gente fala sobre o fenômeno da homossexualidade, você falava, né? A homossexualidade, ela não é
primeiro lugar, como se hoje está se propagandeando por aí, uma opção sexual. Eu sempre falo isso, a gente convive, às vezes, lidar com pessoas que têm, né, essa dificuldade na sua sexualidade, que vivem a questão da homossexualidade. E primeira coisa, o dado que é básico para todo mundo é que não é uma opção sexual. Não foi um dia que a pessoa chegou e escolheu, eu quero ser homossexual. Primeiro que ela não escolheu, é algo que aconteceu na sua vida. Então, é algo que vem de toda essa base, vamos dizer assim, do meio que ela foi vivida, da referência de pai, de mãe, de homem, mulher. E que os estudiosos, por exemplo, disso tudo aí, os cientistas que estudam, eles têm já alguns traços, eles conseguem identificar algumas coisas comuns, né? Porém, a gênese ela é muito complexa, vamos dizer assim, existe uma série de fatores que podem contribuir para que você não chegue a uma, vamos dizer assim, a uma maturidade natural ou normal, né, da sua sexualidade. Então, existem desvios nisso aqui. Mesmo você, por exemplo, sendo uma pessoa heterossexual, você não é 100%, vamos dizer assim, íntegro nessa sua sexualidade, no sentido de que existem algumas falhas, né, na sua sexualidade, existem algumas falhas. E assim também, essa falha ela pode levar, inclusive, para a homossexualidade, né? Uma das falhas pode levar isso para a homossexualidade. Então, o que é difícil é determinar exatamente o que levou. São um conjunto de fatores. Então, em primeiro lugar, é isso, nos dizer, não é uma opção sexual. A pessoa que ela é homossexual, ela se percebeu em um determinado momento da vida, e geralmente isso acontece na adolescência, né? Pré-adolescência ou adolescência, é o momento que o menino ou a menina se descobre que ela tem aquela atração, né, pelo mesmo sexo. E não só essa atração, não só isso caracteriza, mas como ela tem uma dificuldade de relação com o sexo oposto. Então, isso que caracteriza um homossexual verdadeiro, por exemplo, é de ter uma atração pelo mesmo sexo, mas uma dificuldade também de interação com o sexo oposto, no sentido de atração mesmo. Então, percebam que é essa a questão, né? E aí, como a gente responde a tudo isso, né? Então, por exemplo, falando da homossexualidade, eu dizia que não é opção, né? Porém, a pessoa que ela tem essa tendência, que nós chamamos de uma tendência, né, que é mais forte do que ela, não é que ela desejou aquilo. Às vezes, geralmente, o homossexual, quando se descobre homossexual, ele tem uma confusão interna em si, porque a maioria das vezes não era aquilo que ele desejaria, porque ele desejaria se encaixar numa outra realidade, mas ele não consegue se encaixar. Então, ele percebe isso, às vezes ele tem traumas até interiores, né? E então, o primeiro momento é ajudar essa pessoa, né, a entender aquilo que ela vive, né, porque se torna um drama na vida de muitos isso, né, entender o que ela vive e colocar diante dela sempre uma questão. Apesar dela ter aquela tendência, ela não necessariamente deve viver daquela forma. Não necessariamente ela vai dar vazão a viver a sua homossexualidade. Porque quando a gente traz, por exemplo, para a relação igreja, vou falar agora como igreja, a igreja nunca condena a homossexualidade. Tanto é que a gente faz uma distinção entre duas palavras, homossexualidade e homossexualismo. A homossexualidade é exatamente a pessoa que tem essa tendência. O homossexualismo é quando já existe a prática homossexual, né? Ou seja, essa prática ela pode se dar realmente de forma tanto afetiva como sexual, né? Então, quando você incorre nessa prática, aí sim a igreja diz, não, isso é contra a lei natural, humana, vamos dizer assim. Então, já incorre isso como um pecado, por exemplo, porque está contra a natureza humana, que não foi realmente designada para isso, certo? Mas aí o drama é das pessoas, e como é que ela vive então? Como eu colocava ainda agora, ela sempre tem uma escolha diante de si. A pessoa, ou ela vai realmente dar vazão isso aquilo, ela vai querer viver como um homossexual de fato, ela vai querer viver nessa realidade, ou ela vai buscar um outro caminho, porque existe um outro caminho, né, que é o caminho de, primeiro, entender a si mesmo e de aceitar aquilo, né, de uma forma que ela possa viver de maneira tranquila, sadia, tendo boas amizades, e dentro daquilo que a igreja propõe. Por exemplo, no catecismo da Igreja Católica,
que é viver a castidade, é de não dar, vamos dizer, vazão a toda essa tendência que ela tem, viver uma vida espiritual profunda, né, de viver. E é possível viver, lógico que é. Eu estou falando aqui de castidade, e castidade não é só para homossexual, é para todo mundo. Todos nós somos chamados a isso, né? Exceto aqueles que realmente vivem uma vida conjugal, né? Então, a proposta é essa. E às vezes a gente fala, às vezes isso parece um absurdo, mas não é absurdo. É uma proposta para todo cristão, eu estou falando agora para cristãos aqui. Então a gente precisa entender isso aqui, que sempre há uma escolha. Quando você escolhe, porque eu conheço homossexuais que escolheram não viver realmente no pecado, não viver dando vazão esse impulso que eles têm dentro de si, e escolheram outro caminho e vivem bem. Porque, ao contrário do que se pensa, viver, né, o homossexualismo, apesar de como a sociedade coloca que isso dá uma liberdade para a pessoa, ela vive bem assim, pelo contrário, isso aumenta ainda a inconsistência interior dela, aumenta ainda os problemas que ela tem interiores. Isso é provado cientificamente também, né? Tem pessoas que estudam isso, que veem que as pessoas, pelo contrário, elas têm um transtorno interior muito maior. E quando chega lá numa idade mais avançada que elas vão perceber isso, né? Lá adiante elas vão perceber isso, que aquele caminho tomado não foi um caminho legal, não levou elas a nada praticamente. Enquanto que a gente propõe um caminho realmente, vamos dizer assim, mais cristão, é um caminho realmente ligado à fé, ligado vamos dizer assim, à oração, né, às virtudes cristãs em geral, né? E isso que é o caminho que a igreja propõe para todos nós em geral. Falando um pouco sobre essa questão da própria psicologia, né? Ou seja, as tendências, como nós vimos muito bem, entender essa diferença do homossexualismo, da homossexualidade, o que a igreja, na verdade, não condena, ou seja, o homossexualismo propriamente dito, até pelo próprio fato da tendência, né? E a homossexualidade como pecado, como prática, que isso tanto para o hétero como para o homossexual. É o contrário. É o contrário, desculpe, né? Opa, desculpa, é verdade. E o que acontece? Uma das coisas que hoje também, sobretudo para a ideologia de gênero, está se colocando muito em discussão, inclusive agora em novelas, é o fato de alguém que nasce mulher, mas se percebe homem, né? E, portanto, isso acaba gerando também uma questão até mesmo psicológica. Como é que hoje também, na própria bioética, ou então nessas próprias discussões, para poder se dar uma resposta, como é que psicologicamente nós podemos entender isso e como nós podemos amparar ao mesmo tempo também essas pessoas que, assim como a homossexualidade, que em determinado momento não se entendem bem, ou existe uma confusão tremenda psicológica, também nesse ponto de vista, haja visto que hoje é o que está sendo colocado em carro, né? Então, o que se recomenda, né, os livros que falam sobre essa questão, é exatamente isso, é que se faça um acompanhamento psicológico, né, exatamente para saber a profundidade disso, né, até onde está a raiz disso aí. Porque, como eu falei, quando de fato é um transtorno, isso já manifesta muito, muito cedo. E o que parece que está acontecendo hoje não é isso. É exatamente, tem a relação, a psicologia tem, né? Porque a pessoa que psicologicamente acha que ela não se sente bem naquilo ali, naquela realidade, mas não se trata realmente de um transtorno, mas é fruto mais dessa, vamos dizer assim, dessa exposição máxima que está tendo aí na mídia, né? Que a pessoa acaba absorvendo e acaba incutindo de que ela é diferente, de que ela precisa ser diferente, que ela precisa construir, nem que seja artificialmente, um corpo diferente, que ela precisa, né, ter vamos dizer assim, uma identidade sexual diferente. Então isso eu creio que causa muita confusão na cabeça dessas pessoas, porque quando elas não procuram um acompanhamento psicológico, um acompanhamento adequado, elas vão, lógico, dar vazão a isso e dizer, não, todo mundo vai dizer para ela, então você tem que viver isso. E isso é muito complicado, é muito delicado. Então, exatamente, eu acho que a ciência, enquanto a psicologia, ou mesmo a psiquiatria, ela ajuda nisso aqui, ela deve ajudar nesse ponto,
né, para ajudar, para entender esse fenômeno, não simplesmente para dizer, ó, vá lá. Eu conheço profissionais que entendem claramente isso que eu estou falando aqui, já conversei com alguns, e eles sabem exatamente que isso que está sendo exposto de maneira assim muito até banal, diria, pela mídia, não é aquilo que a ciência explica exatamente. Não é assim, não. O fenômeno não acontece assim. Por isso a gente tem que estar muito atento, né? Então, por isso que o programa foi feito hoje justamente para poder nos esclarecer sobre todos esses desafios que estão sendo colocados e como a igreja realmente responde, mas interpretar a resposta da igreja de uma forma correta, né? Não uma resposta Exato. ideologizada, então, né, condicionante daquilo que a igreja realmente não está fazendo, mas sempre preocupada com, sobretudo, o bem, né, de todo aquele que de qualquer forma acredita que Deus existe. Então, o que a gente realmente deve fazer? Pai, muito obrigado. Então, né, nossas considerações finais, esse último minuto que você gostaria de dizer para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse tema delicado, muitas vezes confuso, mas que para a igreja é realmente algo bem claro e que nós temos a responsabilidade de poder colocar isso em evidência. Então, eu diria em primeiro lugar que, no caso de dúvida, né, de confusões, como está sendo colocado pela mídia, procure exatamente saber muito mais, aprofundar sobre o tema, porque hoje a informação tem demais, né? A gente pode acessar isso, né, pelo meio de comunicação, aí, internet e tudo mais, tem muita coisa falando disso, né? Tem muita. Agora a gente não pode se deixar confundir por aquilo que a grande mídia coloca e simplesmente aceitar isso passivamente, não. Procure saber mais fundamentações, procure conhecer mais as situações, procure ler mais, que existem muitas coisas sim sobre isso. Ou procure mesmo a própria igreja, né, para lhe amparar nesse momento. Como eu estava dizendo anteriormente, não é uma questão só religiosa, é uma questão antropológica, social, mas que a igreja também dá uma resposta para isso, nós temos a resposta para isso também, porque somos a favor da vida, somos a favor da família, somos a favor realmente do ser humano, como Deus o criou, como Deus o imaginou e pensou, e não como se quer colocar hoje na sociedade. Então, para você, meu irmão, minha irmã que nos assiste, tenha sempre isso claro na sua cabeça, né? E que você precisa realmente, até como meio, né, de educação, tentar evitar que essas coisas possam atingir seus filhos, por exemplo, né, essas crianças, e nós temos essa responsabilidade com nossas crianças de assegurar-lhes um futuro sadio, uma educação sadia. E é isso que eu quero dizer hoje para você. Muito obrigado, então, Pai de Amor, então, pela sua presença mais uma vez aqui conosco e vamos chamá-lo ainda mais. E temos várias, dizíamos aqui que realmente temos aí temas para vários programas, porque cada ponto de vista é importante ser esclarecido também. É um tema que a gente coloca aqui de uma forma geral, mas é importante também cada termo a ser colocado, esclarecido. Isso é muito importante realmente, né, para todos nós. E você que nos acompanhou nesse programa Questão de Fé, falando sobre E Deus os criou, homem e mulher, falamos sobre os desafios que hoje se colocam em relação ao que nós devemos entender realmente como homem e mulher. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação também, sempre mandando para nós sugestões, perguntas. Então está aparecendo o número do nosso WhatsApp aí na sua tela e você pode mandar uma mensagem então para todos nós, sugerindo e avaliando, e assim esse programa que vai sendo construído com você também. E que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.